Oi pessoal, vamos para a nossa aula de número 94. Hoje vamos encerrar o assunto estaca escavada sem fluido estabilizante e procedimentos executivos. Vem comigo para essa aula. Bom pessoal, vamos para a nossa aula de número 94 da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, hoje vamos caminhar mais um pouco pelo projeto e execução de fundações, pela norma NBR 6122 de 2019, caminhando pelo anexo I, terminando ele hoje, que trata aqui das estacas escavadas com trado mecânico sem fluido estabilizante. Procedimentos executivos. Hoje a gente vai finalizar esse anexo, que é o anexo I, adquirindo mais teoria, mais bagagem teórica para sermos fortes na hora de resolver problemas. Passamos pelo objetivo, comentamos que os objetivos nestes anexos são praticamente idênticos, que é complementar as informações das fundações profundas ditas lá no capítulo 8 desta norma, especificar em suma e falar sobre as diretrizes construtivas. Esse tipo de estaca é uma estaca que tem um trado espiral na ponta, só recordando, né, pessoal, características gerais, tem um trado espiral na ponta, e essa execução dessas fundações é um local de solo estável que não tem a necessidade de revestimento ou fluido estabilizante, que vai ser uma outra história no próximo anexo, onde a gente vai trabalhar. É uma estaca moldada em loco, com um trado na ponta e empregado em perfil de subsolo, que eu não preciso de revestimento, não preciso de fluido estabilizante, né? Aqui tem um resumo muito interessante nesse croquis aqui, né? Que mostra, né, a parte da escavação até a profundidade prevista no projeto. Então, nós escavamos até a profundidade prevista em projeto, na cota de assentamento prevista em projeto. Fixamos a armadura no caso de fundações que tenham flexão, momento horizontal, que necessitam dessa armadura. Colocamos a armadura na cava, com os devidos cuidados, né? Concretamos a partir de um funil, nós vamos falar isso de novo, o quão importante é e obrigatório pela norma, e deixamos lá, então, essas esperas, esse arranque para fazer o bloco de coroamento, né? A perfuração, então, é feita com um trado curto acoplado a uma haste até essa profundidade, né, de projeto. Aqui estão umas fotos interessantes mostrando, né, a execução desse tipo de estaca, que é a estaca escavada, né? É muito rápida de se executar, desde que eu não tenha problema de necessidade de revestimento, necessidade de fluido estabilizante, ela realmente é muito rápida. Uma coisa importantíssima é eu comparar o material da escavação durante a perfuração com a sondagem mais próxima, né? Com os elementos descritos no boletim de sondagem mais próxima. Para quê? Para exatamente orientar o projetista de que tomou as decisões corretas na análise deste solo em comparação com o que foi executado, porque vai que a sondagem teve algum problema ou exatamente nos pontos que aquela sondagem mais próxima, que teoricamente foi usada para definir essa fundação, eu tenho uma região diferente da região representativa das sondagens. Isso pode acontecer também e o projetista deve ser alertado para isso, para emitir um parecer a respeito disso. Quando especificado em projeto, esse tipo de estaca eu posso apiloar com soquete o fundo. Isso vai estar previsto no projeto, especificado em projeto e deverá ser executado se assim estiver especificado em projeto, né? A concretagem deve ser feita no mesmo dia da perfuração, através de um funil que tenha comprimento mínimo de 1,5 metro. Né? Então, a concretagem deve ser feita no mesmo dia da perfuração, através de um funil que tenha comprimento mínimo de 1,5 metro. Aqui, por exemplo, mostra uma atitude errada, né? Deixar o concreto cair à torta direita, né? O funil, o objetivo aqui do funil mostrado aqui, né? O objetivo desse funil é literalmente orientar o fluxo de concreto caindo na cava, tá? Da estaca escavada, né? Então, isso é importante.
Colocação de armadura, no caso das estacas que não tem tração, não tem flexão, não tem horizontal, né? É apenas a de arranque, conforme a tabela 4, que nos dá lá o mínimo de 2 metros de profundidade e fala em 0,4% da área. E as barras de aço, né, podem, não quer dizer que deve, né, podem ser posicionadas no concreto uma a uma, sem estribos, nesse caso, né, imediatamente após a concretagem, né, deixando para fora essa espera, esse arranque prevista no projeto. Mas esse cuidado. Agora, no caso de estacas que estão submetidas a esses esforços de tração horizontal, momento, a armadura é calculada, ela é projetada, ela é dimensionada e deve ser colocada no furo antes da concretagem. Eu não tenho a liberdade, igual a gente vai falar de hélice contínua para frente, por exemplo, de colocar essa armadura após a concretagem, porque eu tenho uma armadura que deve ser fixada, né, que deve ser colocada no furo antes de eu começar a concretagem ou, né, num processo assim, escavei, armei, concretei. Tá? Não se deve, uma questão da sequência executiva, né, de execução, né, não se deve executar estacas com espaçamento inferior a 3 diâmetros no intervalo inferior a 12 horas. Então, eu vou verificar, eu vou planejar isso na minha sequência executiva de concretagem, né? E eu preciso ter esse cuidado de não executar estacas com espaçamento inferior a 3 diâmetros em intervalo inferior a 12 horas. A dúvida fica, que diâmetro, né? Essa distância se refere à estaca de maior diâmetro, se eu tiver variação nesses diâmetros, né? Ok. Pelo menos 1% das estacas e no mínimo uma por obra deve ser exposta abaixo da cota de arrasamento para verificação de sua integridade e qualidade do fuste. Atenção! Não temos água, então aquela história, ou o nível d'água, ou até chegar no nível d'água, isso não é aqui, porque eu não aplico esse tipo de estaca na presença de nível d'água, é a ideia dessa estaca, né? Só que a norma exige que pelo menos 1% da quantidade total de estacas, né, deve ser exposta abaixo da cota de arrasamento para eu ver a integridade, a qualidade, né? Como que está esse fuste que foi executado. E eu devo claramente registrar isso através de um laudo, através de um documento, para mostrar que eu cumpri essa etapa da obra, né? Lembrando, laudo que eu estou falando é uma forma de registro de padrão de qualidade, né? A norma pede que você tem que verificar. Como é que você vai comprovar que verificou? Com fotos, com laudo, assinatura, mostrando, deixando isso bem claro para o seu cliente, para auditorias e etc, cumprindo este item anterior da norma, né? Preparo da cabeça e ligação com o bloco de coroamento. Então, eu tenho que preparar a cabeça tal como eu faço em qualquer bloco de estacas, né? A ligação da estaca com o bloco de coroamento devem, né, ser observadas o quê? A cota de arrasamento da estaca e o comprimento das esperas. Duas coisas. Eu tenho que garantir essa cota de arrasamento da estaca no bloco e eu tenho que garantir que as esperas estão no comprimento previsto em projeto, né? Isso é importante, né? O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido. Então, não vem com aquela história de concretar só até a cota de arrasamento, não, porque esse concreto final ele tem problemas de segregação e outros problemas. Então, eu preciso ir realmente até lá em cima, depois escavar, quebrar até a cota de arrasamento. A seção resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca. E a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos ao resto da estaca. Então, eu posso chegar arrebentando com tudo e deixar uma estaca prejudicada, vamos falar assim, no que vai trabalhar dentro do solo, né? Eu tenho que tomar cuidado com esse processo de quebra, de arrasamento da minha estaca, tá bom? A norma até ela sugere, né? Ela sugere as potências, né, dos marteletes e dos ponteiros que devam ser usados. Então, na demolição podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves, menor do que 1000 watts de potência, para seções de até 900 centímetros quadrados. O uso de marteletes maiores fica limitado ao quê? A estacas com área superior a esses 900 centímetros quadrados. O acerto final no topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros
ou ferramenta de corte apropriada. É o detalhe, né? É o acabamento minucioso garantindo essa planicidade e perpendicularidade do eixo, né? Isso é importante, né? Caso haja concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento, eu tenho que quebrar também. Não é porque está abaixo da cota de arrasamento que eu vou permitir manter um concreto adequado. E o trecho deve ser demolido e recomposto, obviamente, com uma resistência não inferior ao do concreto da estaca, né? No caso de comprimento de arranque inferior, deve-se executar uma emenda para o trespasse, ou trespasse solda, conforme a NBR de concreto, lá, que é a 6118, né? Eu permito, se necessário, a estaca pode ser demolida, não é eu permito, a norma, né? E recomposta. Então, eu posso quebrar, né? Se eu não quero fazer emenda, eu quero recompor, eu quero quebrar, eu quero emendar, eu quero fazer esse negócio direito, eu preciso só respeitar esse comprimento de emenda, é importante. O concreto deve atender ao disposto lá na tabela 4 em relação às classes de agressividade. Vejam que aqui eu tenho classe 1 e 2, concreto C25, com gama C de 3,1. E 3 e 4, um concreto C40, né, a classe do concreto C40, com gama C de 5, né? Isso é importante, tá bom? Para o C25 e para o C40, a gente percebe que isso aqui é idêntico, né? Abatimento entre 100 e 160 milímetros, devo levar isso em consideração, porque é normativo, né? O concreto deve atender o disposto neste item, né? Abatimento de 100 a 160 para os dois, diâmetro de agregado de 9,5 a 25 para os dois e teor de exudação inferior a 4% para os dois. Recomendação para dosagem desses concretos. Aí diferencia um pouco o C25 do C40. Era de se esperar, né? Porque eu tenho um concreto que é C25, ele tem lá o seu consumo de cimento de 280 quilos por metro cúbico e fator água-cimento 0,6. Nós vamos ver que aqui, para o 40, né, o consumo de cimento é maior para atingir, né, essa classe maior, né, de 360 quilos por metro cúbico e um fator água-cimento menor de 0,45 máximo, né? Beleza. E aí o que vem de novo, novíssimo aqui para nós nessa aula, né? Controle do concreto. Controle de qual concreto? Controle do concreto a ser executado em estacas escavadas sem uso de revestimento ou fluido estabilizante, né? Os concretos destinados à fundação devem seguir a condição A de preparo estabelecida lá na norma que trata esse assunto, que é a 12655, que é concreto de cimento Portland, preparo, controle, recebimento e aceitação. Esta norma tem controle estatístico, ela tem informação sobre as condições de preparo do concreto, condição A, B, C, tem tudo sendo decifrado nessa norma. É uma norma complementar à 6122 e a 6118 também, né? O que tange a concreto de cimento Portland, ela fala sobre isso. O controle, né? A parte de controle, que esse item I9, a norma de fundações manda lá para ela. Ó, fala, os concretos destinados à fundação devem seguir a condição A de preparo estabelecida pela BNT-NBR 12655 na sua última versão, na versão mais atual, claro, né, pessoal? A mistura realizada em central de concreto ou em caminhão betoneira deve seguir o disposto aonde? Na NBR 7212, que é o quê? Execução de concreto dosado em central. Outra norma paralela que serve de base com informações específicas, onde a norma de fundações manda você consultar. Então, é todo um aparato multidisciplinar, normativo, né? Padronizações que devem ser seguidas com conhecimentos adicionais que devem ser inseridos no processo de fundações, projeto e execução de fundações. Então, quando a gente fala que nós estamos expondo, né, que estamos expondo a NBR 6122/2019, fato, estamos expondo a NBR 6122/2019 e suas normas de referência, normas que dão informações fundamentais, substanciais, para que eu aplique essa norma com todo o critério técnico e normativo, ok? Isso é importantíssimo, né? Os materiais utilizados na fabricação do concreto, como cimento Portland, agregados, água, gelo e aditivos,
Então, toda essa história, né, de agregados, aditivos, água ou gelo, caso precise, né, devem obedecer às respectivas normas brasileiras específicas. Então, por exemplo, ó, eu preciso entender claramente qual é a norma brasileira que trata de água, areia, agregado, brita, todas essas normas que me dão referência para eu executar o meu traço, por exemplo, do concreto, tudo isso eu preciso ter como referência. Controle de recebimento, conforme essa NBR NN67, que é o quê? Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. É o slump test. Eu preciso verificar os valores de slump, lembra dos 100 a 160 milímetros lá de trás? Eu preciso verificar no recebimento, porque se não está nos limites previstos, eu reprovo, eu rechaço. Eu não aceito aquele concreto no recebimento dele para executar a minha fundação. Então, é esse, por isso, o intuito do controle de recebimento. Eu preciso ter lá o controle com essa análise do slump test, com a análise, com a determinação da consistência do abatimento do tronco de cone, conforme norma própria inserida e referenciada na norma. Controle de aceitação também. Resistência à compressão em corpos de prova, moldados conforme a NBR 5738, que é procedimento para moldar e curar os corpos de prova. Então, eu tenho um procedimento para moldar o corpo de prova lá na aceitação, lá no recebimento do concreto, eu vou lá e moldo, faço o slump test, moldo esses corpos de prova, igualzinho concreto e prédio, a mesma coisa. Eu guardo esses corpos de prova, eu tenho a parte de quê? De cura desses corpos de prova e vou fazer com a 5739 os ensaios de compressão desses corpos de prova cilíndricos aqui no Brasil. E com isso eu vou saber lá na frente se eu aceito ou não aquele concreto em função da comparação desse FCJ com o FCK, adotando critérios e análise de controle estatístico lá da 12655. Então, a amostragem e o controle estatístico para aceitação do concreto deve ser realizado de acordo com a NBR 12655. Esse espectro de normas precisa estar na mente do construtor. Quem está executando, quem está fiscalizando, precisa conhecer essas normas e ver se estão seguindo os critérios que essa norma nos mostra aqui. Então, é muito importante para nós ter essa avaliação e esse conhecimento para saber se eu aceito ou não o concreto empregado naquela obra. Eu tenho critérios de aceitação realmente, né? Preparo, controle, recebimento e aceitação. 12655, é uma norma importante, né? E 93, registros da execução. É importantíssimo eu protocolar, eu registrar, eu fazer ali o meu mapa, né? A sequência, o currículo, né? O resumê lá da minha estaca. Eu preciso entender várias coisas, porque se um dia eu tiver algum problema, eu consigo mapear a minha execução. Então, deve ser preenchido o boletim de controle da execução diariamente para cada estaca. Então, cada estaca tem que ter um boletim de controle. Não é amostragem aqui não, gente. Todas as estacas precisam ter lá o seu DNA, seu boletim de controle especificando todas as informações referentes a essa estaca, devendo conter o quê? As seguintes informações. Quais? Identificação geral, ó, é onde essa obra, o local dela, que obra que é essa, o nome de quem operou a máquina, o executor, o contratante, tudo isso bem claro no cabeçalho do nosso boletim de controle. Data de execução, não necessariamente no cabeçalho, tá, gente? Tem que ter lá no boletim. Data de execução, eu preciso ter essa data de execução. Identificação da estaca, diâmetro, o nome conforme o projeto, o número conforme o projeto, é o nome de batismo dele lá que o projeto deu para essa estaca, o diâmetro, deixando claro para nós lá todas essas informações. Comprimento da perfuração, claro, preciso determinar esse comprimento, declarar qual foi o comprimento da perfuração, se por um acaso foi um pouco maior ou um pouco menor, eu preciso estar isso registrado, que eu preciso realmente comparar com o projeto.
partindo do pressuposto que está executando no cumprimento de projeto. Comprimento concretado, eu tenho, eu posso escavar e concretar, escavar 10 metros, concretar 8 por causa de alguma questão de desnível. Então, nem sempre a perfuração é igual à concretagem, então precisamos ter essa informação. Deve ter também o desvio de locação. Teve algum ponto lá que estava previsto aqui, mas ficou 2 centímetros para cá, ficou 5 para lá, oeste, leste, noroeste, sei lá, tem que ter essa informação caso tenha um desvio de locação do previsto em obra. Isso é muito importante, pessoal, até para uma reverificação dos esforços na estaca do bloco. Lembrando que esses braços de alavanca X e Y compõem o cálculo, o dimensionamento dos esforços máximos em cada estaca, consequentemente influenciam no comprimento dessa estaca. Isso nós vamos ver em algum outro momento, em cálculos, né? Na hora que a gente está dimensionando um bloco sob estacas, essas informações são fundamentais e um desvio, claro, né? Existem tolerâncias para isso, mas algum desvio em demasiado, ele realmente vai alterar em demasiado esses esforços, podendo ter problema para nós. Com diferenciação dos máximos esforços de compressão e tração. Então, isso eu preciso tomar o cuidado necessário. Consumo médio de concreto por estaca com base no volume de concreto do caminhão betoneira. Então, eu tenho uma comparação. Eu gastei quanto aqui, em média, por cada estaca, né? Eu fiz lá 8 estacas, sei lá, fiz sei lá quantas estacas por caminhão betoneira, eu preciso ter essa informação por vários aspectos. Primeiro, para me garantir que a profundidade bateu com o volume, é uma forma de eu verificar, para garantir que o meu caminhão betoneira também não está me desviando alguma coisa aí. Então, tudo isso é importante para nós. Características da perfuratriz, também fundamental, pessoal. Às vezes a gente escuta o cliente reclamando da gente, essa estaca escavada deu impenetrável, foi definido errado esse projeto aqui, como que o projetista falou que aqui cabe estaca escavada, eu cheguei e deu impenetrável, não consigo fazer estaca escavada. Pessoal, vamos tomar um cuidado enorme, executores, contratantes, projetistas, isso depende da broca lá, depende da potência do seu equipamento, depende do que você está usando para executar essa escavação. Então, isso tem que tomar um cuidado, que muitas das vezes o projetista não tem esse conhecimento, né, de equipamentos, precisamos buscar esse conhecimento, precisamos adquirir esse conhecimento para ajudar o construtor, para ajudar o nosso contratante, para ajudar o dono da obra, para ajudar todos os envolvidos, até mesmo para nos proteger de certas críticas como projetista. Horário de início e fim da perfuração é um dado importante, porque aí a gente vai ter uma noção, né, do tempo de perfuração, como é que está caminhando isso, podemos comparar tecnicamente com a sondagem mais próxima e verificar que história que é essa, se tem algo aí estranho, né? Horário de início e fim da concretagem, isso também é importante por dados até de fiscalização e de análise, né, do tempo que ficou concretando aquilo, se o concreto começou a pega, alguma coisa é bom registrar e é por isso que é uma exigência. Posicionamento da armação, né? Como que ficou? Ficou meio deslocada do centro de gravidade? Como é que ficou isso? Essa história toda é importante. Observações relevantes verificadas no local, especificamente na execução de cada estaca, se houve ou não, não aplicável, e aí tem que deixar bem claro. Nome e assinatura do executor, assumindo, né, colocando lá a sua digital, né, a sua assinatura, sendo responsável por isso. Nome e assinatura da fiscalização contratante, mesma coisa, deixando lá a sua rúbrica, né, mostrando que é responsável por fiscalizar e por contratar. Bom, pessoal, finalizamos então o anexo I e na próxima aula já vamos começar o anexo J. Já estamos no J, que são as estacas escavadas agora com o uso de fluido estabilizante.
Então, nós vamos ver qual que é essa diferença. Até aqui no anexo I, nós trabalhamos até essa aula 94 com as estacas escavadas sem uso de fluido. Agora nós vamos usar o fluido e algumas coisas nós vamos precisar comentar do que a norma nos alerta, tá bom? Espero que estejam gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação com seus colegas de profissão, de escola, todos estamos abertos aqui a todas as perguntas que nos forem possíveis responder, o que não for a gente corre atrás da resposta, porque a gente vive assim mesmo, abertos à discussão, a uma conversa bem técnica, né, para divulgar a engenharia de fundações e de contenções. Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa aula final sobre estacas escavadas sem fluido estabilizante? Na próxima aula entramos com os fluidos estabilizantes, hein? Deixe o seu like, acompanhe as outras aulas aqui, divulgue o canal, espero que estejam gostando e até a próxima aula.